Conversar um pouquinho com vocês aqui sobre um assunto bastante interessante. Vocês acham, moçada, turma, pessoal que está assistindo o meu vídeo, que é muito difícil um ser humano reconhecer a sua própria ignorância? Né? Fica essa reflexão já no começo do vídeo para vocês aí. Hoje eu vou trazer para vocês um grande pensador, um pensador extremamente importante dentro do mundo da filosofia, que é um pensador, acho que quase todos vocês já ouviram ou já escutaram alguma vez na vida, chamado Sócrates. Né? Não é aquele jogador do Corinthians não, hein, galera? Aquele jogador que, aliás, jogava muito bem. Sócrates, um grande pensador do mundo ocidental, o mundo grego. Gente, para falar de Sócrates, eu tenho até que respirar fundo aqui, concentrar, tá? Porque realmente ele foi um pensador que se destacou dos demais pensadores. Lembrando que existe uma certa escadinha, né? O pensador Sócrates foi mestre do seu discípulo, no caso, o filósofo Platão, que o filósofo Platão, por, né, dando sequência a esses estudos, foi mestre do filósofo Aristóteles. Isso não quer dizer que o Aristóteles, o filósofo Platão, né, foram menos reconhecidos que o filósofo Sócrates, mas Sócrates, mestre do Platão, Platão, mestre do filósofo Aristóteles, que eu vou falar muito desses outros dois filósofos ainda no canal. E o próprio nome do canal, Só Sei Que Buguei, foi em homenagem a esse pensador, né? O pensador chamado Sócrates. Eu fiz uma junção, na verdade eu gosto muito de videogames, já conversei com vocês no outro vídeo, então eu juntei um pouquinho uma frase célebre do filósofo Sócrates, só sei que nada sei, junto com um probleminha que dá nos videogames aí quando buga, quando não trava, quando não vai mais para frente. Então só sei que buguei. Homenagem ao filósofo Sócrates. E falando do filósofo Sócrates, a primeira coisa que nós precisamos entender um pouquinho sobre esse indivíduo, esse ser humano que viveu no nosso planeta aí 400 anos antes, cerca de 400 anos antes de Cristo ter nascido, tá? É o seguinte: o objeto de estudo para esse pensador diferenciava-se muito dos objetos de estudo dos outros pensadores que vieram antes de Sócrates, chamados pensadores pré-socráticos, por isso pré-socráticos. Esses pensadores que, aliás, eu já postei aí no canal para vocês um pouquinho, alguns deles, né? Tales de Mileto, Anaximandro, Anaximenes, Heráclito, mas tiveram vários outros, Pitágoras, vários outros. Esses pensadores, eles tinham como objeto de estudo a origem de tudo que existe no mundo. Eles queriam entender como que tudo surgiu. Já o filósofo Sócrates, ele traz uma nova perspectiva de conhecimento humano. Ele traz o seguinte: até onde o ser humano pode conhecer sobre tudo? Ele já questiona esse conhecimento. Olha que interessante. Por isso que ele é chamado o pai da filosofia por muitos. Por quê? Porque ele realmente mexe, ele coloca o dedo na ferida. Ele mostra que para entender em certos assuntos, certos temas no mundo, nós precisamos refletir. E refletir muito. Né? E talvez nós nunca iremos chegar a um resultado, né, plausível, um resultado aí que podemos falar assim, que ele vai não causar dúvida para ninguém, uma verdade absoluta. Então vamos lá, eu vou falar hoje, bem rapidinho, um bate-papo legalzinho aqui com vocês, sobre o método socrático. O Sócrates, para tentar mostrar para as outras pessoas da humanidade, né, a sua própria ignorância e o quanto é importante nós refletirmos, porque só assim nós chegaríamos ao verdadeiro conhecimento. Interessante isso. Ele cria um método socrático, composto de ironia e de maêutica. O que é essa ironia e maêutica aí? Vamos lá. A ironia era a primeira parte do processo, era quando Sócrates, né, ele ficava perambulando pelas ruas, ou pelas vielas, ou pelos guetos, eu não sei, lá na Grécia Antiga, né, ele ficava andando por lá. Quando ele encontrava outra pessoa, outro indivíduo, ele puxava um assunto, conversava. Só que olha o detalhe do assunto de Sócrates. Ele fazia perguntas que não tinha como o seu interlocutor, a pessoa que está conversando com ele ali, trazer uma resposta de imediato. Ele obrigava a pessoa a pensar sobre a pergunta. Então vamos lá, vamos dar um exemplo. Eu chegava próximo a alguém e falava o seguinte: o que é a vida para você? A pessoa falava: olha, a vida para mim é você presenciar tudo que existe. Aí ele continuava com a pergunta: mas o que é essa presença de tudo que existe? A pessoa forçava um pouquinho mais. A presença de tudo que existe é o que eu posso perceber ou sentir pelos sentidos. Ou sentir pelos sentidos, que interessante. Perceber pelos sentidos. E o Sócrates ia fazendo uma pergunta atrás da outra. Até que chegasse num ponto, ele encostasse, meio que encostasse a pessoa assim, que a pessoa não teria como sair das perguntas mais. Até que a pessoa falasse: chega, Sócrates, pare de me amolar, eu não sei o que é a vida. Ou seja, a pessoa iria reconhecer naquele momento a sua própria ignorância sobre alguns temas, né, que existem aí no nosso mundo. Feito isso, a primeira etapa do método socrático é a ironia, quando o Sócrates forçava as pessoas a admitirem sua própria ignorância,
Lembrando, né, que essa ignorância não é um tom pejorativo, tá, galera? A ignorância é mostrar que realmente nós, nem todos, né, possuímos atributos ou ferramentas para chegar a uma verdade absoluta. Então, Sócrates pressionando aquela pessoa, né, ironia, essa pessoa que foi pressionada, a pessoa que estaria pronta para passar para a próxima etapa, que seria a maêutica. O que é essa maêutica aí? A maêutica seria o seguinte, gente, se não foi dado em homenagem até a sua mãe, né, que era uma parideira, ela dava luz não, né, ela tirava a criança da mãe lá, paria e trazia para a vida as crianças. Então a maêutica, ele começou a perceber o Sócrates que tinha muita semelhança ao seu pensamento. Só que ao invés do Sócrates tirar uma criança dentro do ventre de uma mãe, ele tirava as ideias de dentro das pessoas, ele paria as novas ideias. Então, a partir do momento que o ser humano reconhecesse sua própria ignorância, reconhecesse que era necessário pelo menos refletir, pensar sobre determinados assuntos, ele estaria pronto para parir novas ideias. O conhecimento sairia dentro dessa pessoa. Isso é muito importante ser falado aqui sobre Sócrates. Aliás, tem uma frase muito importante, não é só sei que nada sei, atribuída a Sócrates. E presta atenção nessa frase. Conheça a ti mesmo e conhecerás ao mundo. Conheça a ti mesmo, conheça o que tem dentro de você, que assim você estará pronto para entender um pouquinho mais do mundo. Esse sim é um conhecimento mais ligado à sabedoria, e não apenas um conceito, uma opinião. Opinião, conceito, não. Sabedoria vai além de um conceito e opinião. Então Sócrates utilizava a ironia e a maêutica para trazer novas ideias, parir novas ideias aos outros indivíduos. É lógico que uma figura, né, que tinha um pensamento como Sócrates tinha, não foi, podemos dizer assim, não foi assim bem recebido por algumas autoridades gregas. Infelizmente, segundo, isso é muito importante para eu falar também, né, segundo o filósofo Platão, tiveram alguns filósofos que falavam sobre Sócrates, não teve registro escrito sobre esse grande pensador. Mas segundo esses relatos, Sócrates foi condenado à morte, tá? Porque ele incomodava, porque ele fazia as pessoas pensarem. E pessoas que pensam são mais difíceis de ser controladas, né? Isso acho que vocês já começaram a entender onde eu quero chegar aqui. O Estado, existe governo, existe alguém que está numa hierarquia dentro da sociedade, e pessoas que pensam, que vão pensar, vão refletir sobre todo mundo, acabam incomodando muito mais pessoas que acabam não pensando. Então Sócrates, com esse grande pensamento, aí, o método socrático, hoje foi um bate-papo bem rapidinho, ironia e maêutica, ele forçava as pessoas a parir suas próprias ideias. Vou falar mais pra frente dos sofistas. Sócrates não curtiu os sofistas, não é surfista não, hein, galera, é sofistas. Sofistas eram pessoas que acreditavam que o ensinamento pode ser passado de um cidadão para o outro, pode ser ensinado, né? E ali sim aproximar da verdade absoluta. Sócrates já discordava disso, porque justamente, olha o pensamento, tem que vir dentro de nós o conhecimento, parir dentro de nós. Não é apenas eu escutar alguém falando de determinado assunto e eu replicar isso, né? Copiar e falar, não, você apenas copiou o que saiu de dentro daquela pessoa. Mas essa reflexão, ela tem que estar preparada para essa ideia que está parindo dentro da pessoa, ela tem que vir dentro de uma reflexão. E filosofia é justamente isso, refletir sobre o mundo. Né? Conhecer, vou repetir de novo a frase dele, conheça a ti mesmos que conhecerá o mundo. Então é isso que eu queria trazer para vocês. Vocês perceberam que Sócrates foi um tremendo de um pensador, tá? Eu vou falar muito dele nos outros vídeos que irão vir para frente aí, mas hoje eu falei um pouquinho do método socrático, ironia e maêutica. Primeiro, Sócrates amolava, enchia o saco das pessoas, perguntando, né, fazendo perguntas que não tinham respostas, e depois que a pessoa ficava encurralada, admitia sua ignorância, ela já estava preparada para o segundo processo aí, que seria a maêutica, o parimento das suas próprias ideias do que é o mundo. Ok, turminha? Então era isso que eu queria falar com vocês. Mais um vídeo bastante interessante com mais um pensador bastante interessante e só sei que eu buguei, galera. Muito obrigado.